Olá, meu nome é Caroline Dalastra, sou acadêmica do curso de Engenharia Ambiental e Sanitário da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim, e venho apresentar o trabalho intitulado Produção de Etanol de segunda geração utilizando resíduos agroindustriais na presença de inibidores. Então, o etanol de segunda geração ele é geralmente obtido por meio da fermentação do bagaço de cana-de-açúcar após o pré-tratamento dessa biomassa. Nessa etapa, além do aumento da concentração de açúcares, ocorre a produção de alguns compostos inibitórios, como ácido acético. A produção desses compostos pode vir a resultar em um rendimento reduzido de etanol ao final do processo. Assim, uma alternativa a esse desafio seria a diluição do hidrolisado em caldos de lavagem de resíduos agroindustriais com altas concentrações de açúcares livres, como o resíduo de uva. Entretanto, além de ele ser gerado em grandes quantidades e apresentar altas concentrações de açúcares, ele é um resíduo pouco explorado para a produção de etanol. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a produção de etanol de segunda geração a partir de resíduos de uva como meio diluente do hidrolisado de cana-de-açúcar utilizando a levedura Saccharomyces cerevisiae Cat 1. Os resíduos de uva foram obtidos de uma indústria da produção de sucos, localizada na Serra Gaúcha, e hidrolisado de cana-de-açúcar foi cedido pelo Centro de Tecnologia Canavieira. Esse hidrolisado passou por um processo de caracterização por meio de HPLC. Os resíduos de uvas foram submetidos a um processo de lavagem para extração de açúcares livres, onde as amostras foram mantidas em um banho de agitação orbital, e após esse processo, o líquido foi separado do sólido por meio de filtração. Foram conduzidos dois processos fermentativos neste estudo, o primeiro utilizando o líquido resultante da lavagem do resíduo como meio fermentativo e o segundo utilizando esse líquido como meio diluente do hidrolisado de cana-de-açúcar. Essa diluição é necessária devido à presença de ácido acético no meio. As amostras foram esterilizadas e inoculadas com células da levedura em estudo e foram mantidas em agitador orbital durante 24 horas. Nesse período, as amostras foram quantificadas em relação às concentrações de açúcares e etanol por meio de HPLC. A maior produtividade de etanol no primeiro sistema fermentativo ocorreu em 3 horas de fermentação, com uma concentração de 2 gramas por litro de etanol. O metabolismo completo desses açúcares pela levedura ocorreu nesse período devido à menor concentração de açúcares presentes no meio. No processo de caracterização do hidrolisado, constatou-se a presença de ácido acético. A presença desses inibidores pode prolongar a fase de latência da levedura e causar seu rompimento celular. Assim, é necessária a diluição do hidrolisado, visando a redução da concentração desses compostos e viabilizando assim a capacidade fermentativa da levedura. Como o líquido resultante da lavagem possuía uma concentração de açúcares suficientes para um processo fermentativo, ele foi inserido em um novo sistema como meio diluente do hidrolisado. Nesse novo sistema, a maior produtividade de etanol ocorreu em 6 horas de fermentação, com uma concentração de 9 gramas por litro de etanol, devido à presença de maiores concentrações de açúcares. Um resíduo pouco explorado e gerado em grandes quantidades, os resíduos de uva apresentaram potencial e viabilidade para a produção de etanol de segunda geração. Com base nos nossos resultados, a água proveniente do processo de lavagem pode ser aplicada para a diluição de um segundo resíduo com alto teor de inibidores. E devido a essa diluição, não houve inibição da levedura e houve um aumento da produtividade de etanol devido ao incremento da concentração de açúcares. Além disso, o resíduo de uva pode ser inserido em um outro processo, como por exemplo a produção de biogás, agregando valor ao resíduo dentro de um conceito de economia circular. Algumas referências e muito obrigada.